O amor de Cristo nos impele para não vivermos para nós, mas vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Em meu leito pela noite procurei o meu amor, procurei-o, mas não o encontrei. Vou levantar-me, vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amor de minha alma. O amor de Cristo nos impele para não vivermos para nós, mas vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade. Eu perguntei: vós vistes meu amado? Passando por eles encontrei-o, eu jamais o largarei. Encontrei o amor de minha alma. O amor de Cristo nos impele para não vivermos para nós, mas vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Boa noite, Maria do Carmo. Boa noite, Rafael, Daniela, Ide, Penha. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, uma alegria estar com vocês. Boa noite quem está aí em casa com a gente, que está chegando. Então, queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs da nossa querida Rede Celebra, pessoas simpatizantes da rede, agentes e amigos da Pastoral Litúrgica, em tantas comunidades que estão conosco nessa noite. E quero dar uma saudação muito especial para o coletivo Travessia, que está fazendo o seu trido em memória delas, preparando a festa de Maria Madalena, e incluiu essa noite como o segundo dia do trido. Então, muito bem-vindos e bem-vindas. O padre Roberto, que foi a pessoa com quem nós conversamos sobre esse acordo. Bastante gente chegando, Penha. Cidinha, como sempre, está aí firme. Ótimo, Antônio da Silveira. Lucília, vi gente do Maranhão aqui. Renê. Maristela, Hortência, Daniel, que bom que o Daniel está aí. Solange, Lourdes, Irdes, Jordão, Divina Jordão, olha só, Divina. Eu estou bem, Cidinha, graças a Deus. Um calor danado tá aqui, credo. Nilza, Regina Basso. A Mercedes, que esteve ontem com o pessoal. Ah, que legal. Hoje é. Boa noite, Vanusa. O Hermes é do coletivo Travessia, está dizendo aqui. Ah, o Juvenal, que bom, de Rondonópolis, simpatizante da rede.
ligado à preparação do intereclesial, viu, Juvenal? Próximo. Os nossos amigos lá do Ceará, o Tom. O Renê do Rio de Janeiro. A Lourdes Alares nos acompanha também lá de Goiânia. Nós já somos 74 pessoas reunidas virtualmente, coisa boa. Ótimo. Acho que nós podemos começar, né, Penha? Isso, acho que sim, Márcio. Podemos começar pela oração, né? Invocando o Espírito Santo. Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Então, mais uma vez, né? Boa noite a todas e a todos presentes aqui, participando desse momento, que consideramos um momento muito especial, porque Madalena faz parte da rede há muito tempo a gente já celebrava ela com festa, embora ela tivesse permanecido na Igreja do Ocidente como uma simples memória, até o Concílio Vaticano II. E a gente, então, começa esse nosso encontro com o coração muito agradecido ao Papa Francisco, que em 2016 elevou a memória de Maria Madalena à categoria de festa, porque ela era celebrada apenas como memória, né? E, além disso, Madalena era confundida com a mulher pecadora de Lucas, a mulher dos perfumes, né? E com Maria de Betânia. Então, quando o Papa Francisco
elevou Maria Madalena à categoria de festa, ele manteve o formulário que já existia, acrescentando apenas um prefácio, porque o formulário de Maria Madalena ele foi profundamente reformado depois do concílio, por Paulo VI, né? E nesse novo formulário, Maria Madalena readquiriu, né? Paulo VI reabilitou Maria Madalena na sua verdadeira identidade, porque Maria Madalena não é a pecadora de Lucas e não é Maria de Betânia. Ela é uma outra personagem, uma mulher que veio de Magdala, a discípula amada de Jesus, seguidora de Jesus, testemunha da ressurreição, a mulher mais citada no Novo Testamento, e sempre em primeiro lugar na lista das mulheres, apenas cedendo esse lugar para Maria, mãe de Jesus. Então, esse novo formulário foi muito bem-vindo, porque, de fato, isso faz com que a gente possa ter na liturgia uma referência fiel àquilo que a igreja sempre, nas origens, viu em Maria Madalena, essa mulher discípula, apóstola dos apóstolos. E ao falarmos de Maria Madalena, não podemos esquecer que a Rede Celebra sempre teve Maria Madalena como padroeira da rede, né? A Penha acabou de dizer que sempre festejamos e muitas de nós consideramos Maria Madalena, Santa Maria Madalena, padroeira da Rede Celebra. E também, falando de Madalena, não podemos esquecer tantas mulheres que, como ela, foram apaixonadas pelo reino de Deus. Mulheres que dão vez e voz ao Evangelho ainda em nossos dias. São catequistas, biblistas, teólogas, religiosas, leigas consagradas, as pastoras das comunidades cristãs, que são nossas irmãs, né? Animadoras e coordenadoras de comunidades que presidem a celebração no Dia do Senhor em muitas comunidades do Brasil, mas especialmente na Rede Celebra. Temos que lembrar de nossas liturgistas, e entre elas estão aí na fotografia tantas delas, não é? Mas especialmente vamos citar Ione, que é nossa irmã e que realmente ajudou toda a rede a se formar, a formar muitas pessoas, e ainda continuamos como rede formando tantos irmãos e irmãs no caminho. Mulheres que souberam gerar e parir um modo novo de estudar o mistério de Cristo celebrado. Carmo, lembrar de Maria Madalena nos faz pensar também na coragem, né, de outras tantas Marias. Muitas mães, tias, avós, que enfrentaram e enfrentam a dureza da vida para criar seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, mulheres trabalhadoras, mulheres que fizeram e ainda fazem jornada dupla ou tripla em casa, no emprego, para oferecer condições de vida dignas aos seus familiares. Lembrar também aquelas mulheres que aos poucos desbravaram o mundo das ciências, e aí a gente lembra da Jaque, né, que coordena a pesquisa em torno do Covid, né? A gente lembra as mulheres das artes,
né? Temos a Tarsila do Amaral, Adélia Prado, né? Mercedes Souza, dos negócios também, enfim, tantas e tantas mulheres que escreveram seu nome no livro da história. Madalena nos faz lembrar, certamente, de todas elas. Bem assim, né, Márcio? Lembramos tantas mulheres, né, que passaram pelo mundo fazendo bem, que gastaram a sua vida também pelo bem comum. Mulheres que também foram martirizadas. Lembramos da Dorothy, Margarida Alves, Marielle. E também lembramos daquelas mulheres santas, né, cheias de caridade, que também passaram pela história da nossa vida, pela história da salvação, que ainda hoje continua. A irmã Dulce, Madre Teresa, que mesmo com a idade avançada, continuaram dando frutos, né? Como nos recorda os salmos que nós rezamos. E vocês que estão hoje conosco, vocês gostariam de completar, né, esta lista de recordações tão bonita e motivada também pela memória alegre de Madalena? Então, se vocês se lembrarem de alguma mulher protagonista e quiserem colocar, né, no chat, vamos fazer referência a essas mulheres também nesse momento. Convidamos todos vocês a participarem. Maria Anunciada de Souza, a jovem Greta. Cidinha diz: todas as mães que lutam por seus filhos que estão doentes, as mães guerreiras. A Lúcia Leal, irmã Dulce. Outras mulheres que já nos precederam na casa do Pai, como a Marisa, uma mulher que deu a vida pela Rede Celebra, para a comunidade no Rio Grande do Sul, mas que está sempre presente em nossa memória. A Odete está lembrando das mulheres invisíveis, mas mesmo assim que tiveram suas grandes lutas e contribuíram, fizeram história, né? Eu quero lembrar também da irmã Ivete, que se dedicou ao povo da rua por 50 anos. Uma pessoa que se misturou de verdade com o povo da rua e que nessa semana passada fez a sua Páscoa. A Regina Basso, que relembra nesse momento a Zilda Arnes, tão importante para a nossa igreja. Lembra as senadoras que estão fazendo um grande trabalho na CPI. Mulheres corajosas. Francisco Neto está lembrando a mãe dele, que teve 8 filhos. Roberto Moreira. A Rosa Lúcia nos lembra todas as mulheres que na simplicidade do dia buscam então seu sustento, as quebradeiras de coco. O Roberto Moreira lembra a Solamita, ministra do povo da rua, em Lages, Santa Catarina. Juvenal lembra a Dilma Rousseff, primeira presidenta do Brasil. As mulheres da Rede Celebra foram lembradas, e o Renê também coloca a Dorcelina Folador,
essa lembrança. O Kleber de Oliveira lembra Julimar Franco, pastora da AIDS, da Pastoral da AIDS. A irmã Genoveva, que viveu com os Tapirapes, é lembrada pela Maria Anunciadora de Souza. Maria Anunciada de Souza. Geraldino Rodrigues lembra a irmã Cecília Zanatti, missionária italiana, que serviu na diocese de Apucarana. A Nilza relembra as catadoras do lixo reciclável. A Auxiliadora lembra as mulheres traficadas. Todas as viúvas da Covid-19 são relembradas pela Maria Francisca de Souza. A Cidinha lembra a pastora Rony. As mães que perderam o marido, filhos. A Ana Carla também relembra a Maria Suave, caminheira com o povo, que faz leitura da Bíblia com os pés. O Lécio Alves lembra a professora que numa escola morreu salvando os alunos. As mulheres vítimas de violência doméstica destes tempos. A Maria Francisca relembra nesse momento. É muito bom a gente poder ouvir essa infinidade de mulheres que estão na continuidade de Maria Madalena na história do mundo, do nosso país, da igreja, né? E com o nosso olhar bem aguçado, né, por essas presenças, porque elas estão aqui com a gente, né? Nós vamos agora mergulhar no lugar de Maria Madalena na igreja a partir do Evangelho, a partir da experiência que nós temos dela pela palavra, pela liturgia, e vamos pedir, então, que o Espírito, aquele que inspirou as Escrituras, né, que inspira também a nossa leitura, venha sobre nós para que o nosso olhar e a nossa escuta seja uma escuta profunda e bem fiel. Mandai o vosso Espírito Santo, o Paráclito em nossos corações, e fazei-nos conhecer as Escrituras, as Escrituras que foram por Ele inspiradas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Alexio Divina, leitura orante, como popularmente nós chamamos, embora ela esteja organizada naqueles tradicionais 4 passos, né? Leitura, meditação, oração, contemplação. É bom que nós lembremos, é sempre leitura do início ao fim, né? Leitura e releitura, na verdade. Uma progressão cíclica, melhor, uma espécie de espiral, né? Que vai em 2 direções, nos faz ascender no discernimento da vontade de Deus, né? À medida que a gente desce nos diversos níveis de sentido,
né, dessa mesma escritura. E assim a gente se deixa preparar pelo próprio autor da revelação, com o qual a gente colabora com o empenho da inteligência. A gente se prepara e ensaia essa resposta que somos chamados a dar, né? Resposta que é uma arte, a arte de responder aos seus apelos, discernindo a sua presença. E a gente sabe que o elemento distintivo da leitura orante, enquanto fiel à Lexio Divina, a tradição da Lexio Divina, é a centralidade da palavra bíblica, né? Centralidade da palavra bíblica, do testemunho da Escritura. Penha, está fechado seu áudio. Até por isso que o próprio nome do método é Lexio Divina, ou leitura orante. Porque, no fundo, o passo mais importante mesmo é a leitura, porque ela perdura ao longo dos passos, né? Muito bom a gente perceber isso. E aí nós vamos ouvir justamente o Evangelho da festa. É interessante a gente lembrar que antes do concílio, a gente lia Lucas 7, 36, 50 nessa memória, que era justamente a mulher da casa de Simão, aquela dos perfumes, né? E na reforma, então, a gente teve esse dom de ter o evangelho que define o lugar de Maria Madalena na igreja, que é o relato de João, do encontro dela na manhã da Páscoa com o ressuscitado. Então, nós vamos, com toda a nossa atenção, com toda a nossa reverência interior, espiritual, escutar essa palavra. No primeiro dia da semana, ao alvorecer, enquanto ainda estava meio escuro, Maria de Magdala vai ao túmulo e vê que a pedra fora retirada do túmulo. Na tarde deste mesmo, Maria ficava fora, perto do túmulo, e chorava. Chorando, ela se inclinou para o túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no mesmo lugar onde o corpo de Jesus fora depositado, um à cabeceira e outro aos pés. Mulher, disseram-lhe, por que choras? Ela lhes respondeu, tiraram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Enquanto falava, ela se voltou e viu Jesus, que estava ali, mas não sabia que era ele. Jesus lhe disse, mulher, por que choras? A quem procuras? Mas ela, pensando que se tratava do jardineiro, disse-lhe, Senhor, se foste tu que o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Mariam. Ela se voltou e lhe disse em hebraico, Rabuni, o que significa mestre. Jesus lhe disse, não me retenhas, pois eu ainda não subi
para o meu pai. Mas tu vai ter com os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu pai, que é vosso pai, para o meu Deus, que é vosso Deus. Maria Madalena veio, pois, anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e eis o que ele me disse. Agora, vamos pegar a nossa Bíblia e vamos acompanhar a leitura que o Rafael vai fazer. E enquanto a gente vai ouvindo na nossa Bíblia, a gente vai também prestando atenção às diferenças de tradição. Como a gente não conhece o grego, então as diferentes traduções nos ajudam a ter uma visão mais larga do texto, né? Então, vamos ouvir. No primeiro dia da semana, muito cedo, ainda às escuras, Maria Madalena vai ao sepulcro e observa que a pedra tinha sido retirada do sepulcro. Maria estava fora, chorando diante do sepulcro. Chorando, inclinou-se para o sepulcro e vê 2 anjos vestidos de branco, sentados, um à cabeceira e o outro aos pés, de onde estivera o cadáver de Jesus. Dizem-lhe: mulher, por que choras? Responde: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Dito isto, deu meia volta e viu Jesus de pé, mas não reconheceu que era Jesus. Diz-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, tomando-o pelo jardineiro, lhe diz: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste e irei buscá-lo. Diz-lhe Jesus: Maria. Ela se volta e lhe diz em hebraico: Rabuni, que significa mestre. Diz-lhe Jesus: solta-me, pois ainda não subi ao Pai. Vai dizer aos meus irmãos: subo ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Chega Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e ele me disse isto. Finalmente, em silêncio, cada uma de nós, silenciosamente, tranquilamente, retome o texto, deixando-se provocar pelo texto. Não nos preocupemos ainda de interpretar, de tirar a mensagem, como a gente costuma dizer, né? Deixemos-nos impactar pelas imagens, pelo enredo, pela dinâmica, pelos detalhes desse encontro. Permitamos a nossa imaginação recompor a cena, como nos propõem os retiros inacianos. Essa história deve suscitar, mexer com os nossos sentimentos, nossos sentidos. Uma coisa interessante é a gente não ler só mentalmente, mas a gente lê para a gente poder ouvir a nossa voz na leitura.
É bem importante. Então, ao invés de fazer uma leitura só mental, a gente lê pronunciando as palavras, né, de modo que a gente escute a nossa voz lendo o texto. Agora, nós vamos permanecer um tempo na companhia dessa palavra que a gente ouviu, do Evangelho de João. Então, é preciso, nesse momento, a gente curtir cada palavra, cada lugar que aparece no texto, né, cada personagem, onde está situado essas pessoas, esses acontecimentos, onde estão, não é? E ler por trás das palavras. O que está por trás das palavras? Não é? Discernir o que está entre linhas. É um momento de saborear o texto. Não é? É aquilo que a gente já percebeu e vai perceber nessa nossa leitura orante, que vai falar muitas vezes de perfume. Então, esse é o momento da gente contemplar esse frasco maravilhoso de perfume, do que é feito, como está, não é? Se está tampado ou se já está aberto, se está exalando alguma coisa. O texto como um frasco de perfume, para depois a gente poder utilizar esse perfume. Também pode ser fazer assim, descascar uma bala, agora nesse momento, não é? Prestando atenção nisso, e para depois a gente poder, né, colocar na boca e depois, daqui a pouco, a gente poder, na meditação, saborear tudo que essa palavra de Deus nos fala. Então, é um momento de realmente saborear, ou de procurar sentir o perfume que sai dessa palavra que nos foi anunciada. Carmo, lendo esse texto, né, eu fiquei pensando um pouquinho naquilo que a Penha falou para nós há pouco, tanto na recordação da vida, quanto quando nos provocou a leitura, né? Quando ela falava da mudança, a mudança dos textos, né, do formulário da festa, né? Antes ela Penha dizia que a memória de Madalena estava associada à pecadora anônima de Lucas, por causa do trecho, né? E se a gente toma aquele texto de Lucas, Madalena seria recordada como uma dentre tantas mulheres pecadoras da cidade, né? Mesmo que a gente deve fazer justiça a Lucas, né? Ele celebra a superioridade daquela mulher, né, em relação aos fariseus, né, dentre os quais o Simão, né, que convidou Jesus para jantar em sua casa, né, naquela ocasião, né, que aquela mulher irrompeu, né, na cena. Bom, e agora é interessante porque, embora a gente saiba que esse relato, né, falando da pecadora,
seja próprio de Lucas, parece que ela está ligada à memória coletiva dos cristãos das origens, que conservaram, né, um relato de uma mulher que banha, né, os pés de Jesus, com perfume, com lágrimas, enfim, né, essa experiência, né, que a gente diz até que é erótica, né, de um amor intenso, apaixonado, né. Um relato que a gente chama, né, de a unção de Betânia, que não está em Lucas, mas vai aparecer nos outros evangelhos, né? E essa memória coletiva, que talvez esteja também na origem do nosso texto, né? Trabalha com a centralidade de um evento, que é a ressurreição, a morte e a ressurreição. Né? Só que nesse relato que a gente usa na festa agora, né, a gente tem outros registros, né? Não aquele do perfume necessariamente, porque o do perfume entra a partir daquilo que você tomou do versículo 1, né? Madalena faz parte do grupo de mulheres que vai ao sepulcro para perfumar o corpo também. Mas me faz pensar, então, duas coisas. A primeira é essa questão do anonimato, né? A festa agora mudando de formulário, né? A gente dá um passo, né, em relação a isso, e a questão da centralidade aí do evento da morte e ressurreição de Jesus, que se torna um elemento explícito aí, né, com esse formulário. Não sei o que você acha, não sei se eu estou indo muito longe, né, mas a leitura do texto me faz pensar nessas coisas de início. Assim. É interessante essa mudança também, revela um pouco a mentalidade da época, não é? A realidade que faz com que se busque, na própria palavra de Deus, novos horizontes, não é? Então, o que a gente pode saber é que, por exemplo, Maria Madalena, ela se encontra em Mateus 28, em Marcos 15, 16, em Lucas também, não é? E em João, que nós lemos hoje. E aí, essa Maria pecadora só se encontra em Lucas. Maria não, que ela não tem nome. Exato, ela não tem nome, ela é anônima, não é? Então, ela está só em Lucas. E é interessante porque a Maria de Betânia também, ela se encontra em João 12, em Mateus 26 e em Marcos. Não está no Lucas. Então, o texto também é fruto da eclesiologia da época em que esses evangelistas fizeram os seus apontamentos, né, que a comunidade gerou isso. Mas certamente tiveram algum motivo de pegar o único texto que é o de Lucas, né? Tanto que tinha outros nos outros evangelistas, não é? Mas a gente sabe que o nome Maria, como a Penha já falou, é repetido muitas vezes nos evangelhos, né? E agora é importante a gente talvez dar uma olhada no movimento que Maria Madalena ela faz no texto, né? E por isso que eu quis ler o versículo 1, 1 e 2, porque situa no tempo, né? Situa no tempo. E o 11 já vai falar que ela está fora. E também gostaria de chamar a atenção, não sei se vai voltar, que nós, né, eu li um texto de uma tradução, da tradução ecumênica, o Rafael leu de outra tradução, depois nós vamos ouvir outra vez de outra tradução, e certamente quem está nos ouvindo também tem várias traduções. E também, isso certamente aconteceu na hora do registro, né, que os evangelistas fizeram, né?
diferença de termos e tudo, né? Então, Maria está do lado de fora, ela chora, né? E ela escuta alguém chamar, né? E quando ela se volta, ela não conhece quem está chamando, porque a chama de mulher, que era um jeito muito, muito comum, não é? Naquela época, inclusive era a forma que o marido tratava a mulher. E a mulher sempre dizia ao seu marido, meu senhor. Então era uma coisa da cultura da época. Ô Carmo, acho que a gente pode, nesse sentido, né, seguindo essa dualidade, né, que aparece no texto, né, parece que tudo gira em torno desse nome, né, pegando essa ideia aí sair do anonimato, né, a gente sair do anonimato. Certo. Na festa de Madalena, né, não é mais a pecadora, entre aspas, genérica de Lucas, né, a gente festeja uma mulher que tem um nome. Interessante que na versão litúrgica é com esse nome que se abre a narrativa evangélica, né? Depois da expressão técnica, né? Naquele tempo, a primeira palavra é Maria, né? Maria. Sim, Maria. Então, no centro das atenções está essa figura, né? Que passará, segundo a lógica do texto, passará por uma transformação, né? Passará por uma transformação. Ela sai do anonimato também no Evangelho de João, porque é a primeira e a única vez em que ela fala alguma coisa, né? No momento que ela fala, que ela tem uma palavra, tem um diálogo, na verdade, né? Viu, Márcio? E também, voltando no nome, é interessante a gente lembrar que o Evangelho nos revela que o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, não é? E as ovelhas também reconhecem a sua voz. Então, também nesse sentido, o nome é muito importante, faz a pessoa se revelar a si mesmo, né? Encontrar-se consigo mesmo diante do seu pastor, né? Você falava há pouco da descrição da cena, né? Uhum. E para a gente focar a importância dessa figura, e a Penha também fez alusão a isso, ela se chama Maria, e ela está em pé. Ela está em pé. Isso é também muito bacana da gente perceber. Nas traduções, isso não é sempre dito, né? Uhum. Mas o verbo grego usado é o verbo que indica, né, a condição de fidelidade, né, daquela figura, daquela mulher, daquela discípula, né? É a discípula fiel que está de pé no sepulcro e que se inclina para ver o que tem dentro, né, com aquela curiosidade, né? A gente pensa, claro, como a Penha lembrou, de uma outra mulher que também se chama Maria e está de pé na cruz, né? E Maria Madalena estava acompanhando essa outra Maria de pé também. Ela continua de pé, né, do Calvário ao sepulcro, né? Isso ficou no texto grego, estava no texto grego, passou para o texto latino, mas nas traduções, né, às vezes diz ela estava do lado de fora, mas não só do lado de fora, ela estava de pé do lado de fora. Digo isso porque as representações que a gente vê de Madalena, geralmente ela está aos pés de Jesus, né, ela está chorando mais acabrunhada, etc., né? Então, acho que é importante a gente lembrar disso. Aquela mulher de fora não é uma mulher desesperada, é uma mulher que porta consigo a luz da fé nos olhos e busca. E os olhos
tem uma função muito peculiar nessa narrativa, porque ela olha a pedra que está rolada, pois ela olha dentro do túmulo, ela vê anjos, não é? Ela se vira, se volta para olhar a pessoa que fala com ela, não é? E ela vê o jardineiro, então ela olha também, vê o jardineiro, que não reconhece Jesus, né? E ela tem o último olhar depois do nome, depois que é pronunciado o nome. E Exatamente. No português, é sempre o verbo ver, do olhar, ver, né? Então, na nossa língua, é tudo o mesmo termo. Mas, no original, a língua grega, então, tem um termo para cada tipo de olhar, para cada jeito de olhar. É como para o verbo amar, a mesma coisa. São palavras diferentes. Às vezes, a tradução dá a impressão, no diálogo de Pedro, que também é de João, com Jesus, é a mesma coisa. Pedro, tu me amas, te amo, mas os verbos, eles são mudados no original. Acho que isso tem uma função interessante, né, depois para a gente interpretar. Isso. Então, a mesma coisa, como você diz, acontece com o verbo com o olhar. ver. Então, ela vê a pedra, a percepção, né, que é importante, ela se dá conta, né, que é um primeiro nível do ver. Depois, essa mulher que é discípula, né, discípula amada, inclusive, né? Até porque ela se reconhece quando o amado pronuncia o seu nome. Então, essa mulher, ela vê a pedra, mas ela busca algo que tem para além, né, da pedra movida, né? Então, é um outro verbo, né? O verbo, inclusive, que tem a ver com teoria, né? Pois é, porque então, ela elabora. E é interessante que, quando olha para dentro do túmulo, o texto logo diz para a gente que os panos estavam dobrados, como se fosse um quarto, né, que alguém tenha se levantado e tenha arrumado tudo direitinho, né? Exato. E aí, quando ela olha para isso, ela tem uma outra reação, já é uma reação não simplesmente física, como foi com a pedra. Viu a pedra, pronto. Aqui ela já teve um insight sim, com alguma outra coisa. Sim, porque ela vê anjos. Ela vê anjos. Aí a gente pode lembrar de Pedro e João, porque o Pedro, ele vê pano. O Pedro está naquele primeiro nível da pedra. Ele vê pano. É porque ele é pedra também, né? É pedra. E o João já não expressa, porque ele já está no nível da fé, não é? E a Maria, então, ela vê os anjos, né? Mas ela também, ao ouvir uma voz, ela já tem outra percepção, porque ela pensa que é o jardineiro, o que cuida. Aí faz a gente lembrar do Gênesis. Exato. Sim. Que Deus colocou, então, a humanidade para cuidar do jardim, não é? Então, já é um outro nível, né? E também esse verbo já é usado no Primeiro Testamento. Então, há um ver para os anjos, um ver para Deus, não é? As teofanias. Então, dá para perceber que é alguém já que tem um conhecimento, um outro tipo de conhecimento, né? E é interessante o último ver, aí sim. Né, que é um outro verbo, que é o da adesão. Onde ela encontra, reconhece, e se encontra, se reconhece. Então, acho que a gente pode falar que esse evangelho, conforme vem sendo construído aí, né, conforme ele vem
conforme a cena vai fluindo, a gente vê uma transformação de fato, né, de discípula a apóstola, né, Isso. E o olhar, né, acompanha esse processo, né? E aí, ainda pensando nesses detalhes, né, linguísticos, a gente pode dizer assim, né, que são próprios dos termos usados, né? Então, no início, ela está de pé, busca, né, procura não só compreender, mas descobrir o sentido daquilo que está acontecendo, se inquieta, né? Quando o ressuscitado lhe fala a primeira vez, ela ainda tem o olhar turvo, né? O turvado pelas lágrimas, né? Mesmo buscando, ainda não é capaz de se dar conta, né? E quando o nome dela é dito, Maria, a importância aí do nome, mais uma vez, né? É que ela se descobre, ela se volta, e é interessante também o verbo usado para dizer voltar-se. Voltar. É uma conversão que ela experimenta. Esse verbo também não é um verbo que foi gratuitamente posto ali, não, para dizer que ela só se virou. Esse voltar-se é para dizer do fruto desse percurso que ela fez, né, nesse encontro e diálogo com aquele que era o jardineiro e que se torna o divino jardineiro, se a gente quiser usar essa expressão, né? E outra coisa que chama atenção também, que o texto não dá, aquilo que você já falou até, não, em nenhum momento fala que ela esteja, como é que fala, aos pés de Jesus. Não. Quem está aos pés é a pecadora de Lucas. Exato. Ela está por trás dos pés, inclusive. Ela está em pé. Maria Madalena está de pé, não é? E ela, agora, quando ela ouve o nome, aí esse estar de pé tem outro significado, né? Tem outro significado. Da discípula à enviada, não é? Exato, sim. Apóstola. E ainda com esses elementos da língua, né? Se a gente for verificar no texto original, o nosso sepulcro, né? O túmulo, no original, recebe um outro nome, que é Mnemeion, que é ligado à memória. Memória. Anamnesis tem a mesma raiz, né? Anamnesis, memória, Mnemeion, né? E que no latim se transformou em monumentum, que é também para, né, que depois a gente na liturgia vai dizer, né, do ambão, que é um monumento pascal, né, que recorda o sepulcro de onde é apresentado o anúncio da ressurreição. Mas pensando aqui no texto, né, Maria está diante de um evento que tem a ver com a memória, né? E talvez o choro, que revela um certo medo, tenha a ver com esse fato, né? De algo ficar para trás, de algo ser esquecido, não tem mais o corpo do Senhor. Como lembrar do Senhor? E talvez como ser lembrada também, tem esse elemento ainda. Então, de fato, quando Jesus diz o nome dela, esse medo se dissipa, porque ela se vê lembrada. Ela se vê lembrada. A morte não é capaz de remover a memória. Acho que isso é uma coisa fantástica que o texto revela, né? E que as nossas traduções nem sempre nos ajudam a perceber, né? Então, você falando também do mulher porque choras, não é? Então, lembrar do outro texto, outra palavra dos evangelhos, que é em cada momento que a pessoa tem que fazer uma decisão, uma mudança radical de vida, sempre a palavra diz para eles, não tenha medo, né? Não tenha medo. Então, Jesus falando o nome dela, dá essa certeza, não
é uma mudança radical não vê-lo mais da forma que era, mas é para assumir, né, um novo modo de pertença, né, à comunidade. E João realmente escreve isso para a comunidade, né? Exato, porque, na verdade, João está propondo essa experiência à comunidade, né, Carol? Essa experiência de Maria Madalena é a experiência de todo discípulo que tem que tornar-se apóstolo, no final das contas. Não vamos antecipar também, mas, de certo modo, isso já vem sendo esboçado, né, nas nossas mentes, se a gente segue esse rumo aqui da leitura, né? Aí eu volto ainda no nome, porque esse negócio do nome é marcante, né? O nome tem sempre uma função muito especial na Sagrada Escritura, né? O nome Maria, né? O nome Maria tem uma riqueza de significados fantástica, né? Mas a que eu mais gosto, né? Isso eu aprendi lá nos meus idos anos de seminário. Eu sempre lembro da leitura que eu fiz. Eu não lembro se foi do Paul Claudel, não lembro mais o que era. E que fazia menção a isso. Maria, Miriam, aí depende da versão, é aquela que passa da amargura à alegria. Porque no original assírio, no aramaico assírio, né, esse nome fala de um oceano de dor e lágrimas. Olha que bacana, para pensar Madalena assim. Já no hebraico e no egipciano, né, já tem outro sentido. Maria já significa, por exemplo, no hebraico e também no egipciano, cara, minha querida, minha amada. Tudo isso se aplica a Madalena, né? Então, de fato, Madalena é aquela que faz esse percurso, né? Da discípula que experimenta amargura, né? A discípula que se sente amada, se percebe amada, quando é dito o seu nome, e se encontra, e se torna, de certo modo, é um outro sentido do nome, senhora de si mesma, e capaz, habilitada para ser enviada em missão. Uma apóstola. É bonito demais. Bonito. E sem esquecer que cultura, que época que foi isso, né? E Exato. que é interessante a gente ver isso, porque era muito diferente, né, a relação homem e mulher nessa época. Exato. Né? Muito diferente daquilo que Jesus está propondo, né? E aí, Carmen, né? Essa mulher que passa por toda essa experiência faz Páscoa, né? Passa da amargura da morte, do risco do esquecimento, né? E chega a consciência e a experiência profunda de ser amada e ser enviada em missão como apóstola, pode anunciar a soberania da vida. Né? Então, acho que agora a gente pode voltar para o texto, com essas dicas todas que a gente foi achando. Né? Eu vou pedir aí, então, para a nossa querida Ide. Exato. A Ide vai ler para a gente agora, né, uma outra versão, na verdade vai ser a versão litúrgica, tá certo? Essa é a versão litúrgica, para que a gente agora possa fazer esse caminho munidos de todos esses elementos. Acho que a leitura agora vai ser mais interessante ainda. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo
Dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Agora a gente vai entrar na meditação, né? Vamos extrapolar os limites da leitura que a gente fez com a Carmo, né? Embora a gente já tenha dado algumas pinceladas, né? A gente já tenha ido um pouquinho além do texto, mas agora a gente vai fazer de fato isso, né? Nós vamos tentar ponderar a letra evangélica com outras ressonâncias da palavra de Deus, né, Penha? Aí você vai bater um papinho aqui comigo, né, com o pessoal em casa, e é importante porque a gente vai fazer um pedacinho, né, de conversa e vamos abrir depois para o pessoal contribuir também com esse dilatar do sentido do texto, né, que é que a gente pode ir descobrindo. Acho que essa coisa de ponderar o evangelho com os outros textos, acho que é importante dar prioridade aos outros textos bíblicos, né? Porque o evangelho, ele respira, ele ressoa raízes antigas, né? Ele faz parte, ele se contextualiza dentro da história da salvação. E o próprio programa ritual ao qual o texto dessa festa pertence, nos guia nesse caminho, né? Por exemplo, quando nós estamos lá na liturgia, na festa de Maria Madalena, nós vamos ouvir esse evangelho que a gente ouviu agora, depois de ter escutado a primeira leitura do Cântico dos Cânticos, que diz o seguinte: Eis o que diz a noiva. Durante a noite busquei o amor da minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Vistes, porventura, o amor da minha vida? E logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Pois é, bem, então não é difícil a gente perceber como, né, se dá conta como a primeira leitura, né, agora pensando na experiência do que vem narrado no Evangelho, né, como na liturgia da palavra, como a celebração, os ritos guiam a nossa escuta, dirigem a nossa percepção, né? Às vezes a gente fica preocupado com o conteúdo simplesmente, mas não é uma questão só de conteúdo, né? É uma questão de disposição, né? Como a liturgia da palavra vai preparando a gente para uma experiência que vai ter seu cume lá na comunhão, né? Então, é muito bacana, né? Então, quando
a gente escuta a primeira leitura, que é essa aí que você falou, né, do Cântico dos Cânticos. Quando a gente escuta o Evangelho, a gente vai ter, se a gente ficou atento, vai ter a sensação de que a noiva do Cântico dos Cânticos, quem que é? É Madalena, sem dúvida alguma, né? Essa mulher apaixonada que sai pelas ruas da cidade no escuro, procurando o amado, com esse olhar de fogo, né? Esse olhar atento, né? Buscando. E mais do que isso, fica claro para a gente que é o encontro entre a amada e o amado, né? O elemento a ser colocado em evidência na celebração, né? Acho que isso é uma coisa importante. Tudo encaminha para esse encontro, né? É interessante porque a diferença que tem entre os dois textos, entre o Evangelho e a primeira leitura, né? O Evangelho, no texto de Cântico dos Cânticos, amada busca o amado, né? Uhum. No Evangelho também, mas depois é o amado que busca a amada. Aquela que buscava é primeiramente encontrada. Acho que esse jogo é muito interessante também, né? Legal. E, Márcio, e aí o Salmo é uma coisa maravilhosa, né? Esse Salmo, no antigo formulário era o Salmo 45, mas agora é o Salmo 63, que é uma coisa maravilhosa, porque agora a noiva é a comunidade que está ouvindo a palavra, né? Ela é a noiva, ela está em diálogo com o amado, né? Então, eu vou pedir para a Daniela cantar só o refrãozinho do Salmo responsorial. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Tá fechado bem, amiga? E para quem reza o ofício divino, né? Esse mesmo salmo vai aparecer no ofício da manhã, Salmo 63, que eu gostaria que a Daniela cantasse na belíssima versão que o Reginaldo fez para essa festa de Madalena. Em meu peito arde o meu coração, quero ver meu Senhor. Eu procuro meu bem. Onde está meu amor? Eu procuro meu bem. Onde está meu amor? Então, essas palavras agora estão na boca da Assembleia. Ela é, né? Ela é a protagonista desse diálogo. Quer dizer, olha o que o rito faz. Olha o que o rito faz. Né? O rito situa a Assembleia no papel daquela personagem que é a noiva de Cântico dos Cânticos, que depois será a Madalena, né? Então isso é fundamental, né? É o Salmo que faz isso, né? Então não é só uma resposta temática à primeira leitura, é uma experiência a qual a Assembleia é convocada a fazer, a entrar, né? E aí o tema do olhar, né? Eu acho que ele volta, seja no Salmo, no corpo do Salmo, né? Falando da busca e todo o campo semântico que a gente diz, né? Todas as outras palavras que são ligadas ao olhar, o procurar, o buscar, etc. Mas, sobretudo, na antífona aí que o Reginaldo compôs, né? Que diz isso claramente: meu peito arde em meu coração. Coração na Bíblia é lugar, né? Que é a sede do discernimento, que é também um tipo de busca, de olhar, né? Eu quero ver essa insistência, o meu Senhor. Eu procuro o meu bem. Onde está? Então, essa centralidade, esse percurso que o olhar do discípulo deve fazer, um olhar que deve desafiar a noite, né?
desenvolver um olhar pascal, eu diria, né? E essa experiência é a experiência de toda a igreja, que é esposa, que é noiva, que é amada do ressuscitado, né? E essa busca, né? Se a gente segue a proposta aí do Salmo, né? Dos versos do Salmo, tem a sua conclusão, né? No templo, no santuário, né? Que é lugar da presença, né? Contemplada, vista, né? Presença de Deus, evidentemente, né? E que a oração sálmica, pensando agora no ofício, né? Interpreta como sendo o próprio Cristo. Isso também assim, é fabuloso, né? E até faço aqui um parêntese, Penha, porque você falava, né? O Salmo 63 é o Salmo responsorial da missa, né? Depois aparece no ofício da manhã, né? E é uma coisa muito interessante nos antigos formulários do gregoriano para a missa, nos cantos do próprio, né? Canto de entrada, canto de ofertório e comunhão, era muito comum usar o mesmo texto, alterando um pouco a melodia e acrescentando de uma versão a outra um detalhe ou outro, um versículo, uma palavra, para dizer da leitura orante que os cantos da celebração realizavam, né? Que a Assembleia realizava ao cantá-los, na verdade, né? Esse percurso através das Escrituras, buscando ver, reconhecer o Senhor e se reconhecer nesse encontro, né? Só para recordar esse dado. A gente pode pensar que o encontro de Madalena, lá no túmulo, né, com Jesus ressuscitado, é o desfecho de toda uma expectativa, né, ao longo da história de Israel, né? Mas esse desfecho continua agora na liturgia. Agora é para nós isso. A gente revive isso, em termos de memorial, né? Exato. Acho que o desafio maior de quem é discípulo e discípula de Jesus é discernir Jesus como lugar do encontro de Deus com a humanidade, né? Discernir aonde está Jesus presente, né? No dia a dia, no meio das contradições, Maria vai no meio da noite, sozinha. É uma imagem muito forte. Eu acho que nós estamos vivendo no meio de uma grande noite. Como é que a gente faz para discernir onde está Jesus? O Jesus do Evangelho, né? E a gente não desfigurar essa imagem do Cristo como se vê tanto hoje, né? Se fala de um Jesus que não tem qualquer relação com esse Jesus de Madalena ou dos discípulos e discípulas das origens, né? Bem, eu fiquei pensando, falando desse encontro, como esse encontro é narrado no Evangelho dramaticamente. Às vezes eu acho que também a gente talvez não, quando a gente proclama, não capte isso, ou quando a gente o lê, e sobretudo se a gente ler esse texto só mentalmente, né? Quando ela encontra, não sei em você, mas em mim me dá uma angústia, porque a impressão que eu tenho é que ela quer agarrar o Jesus, sabe? É o encontro de dois corpos. E ele diz, ainda você não me retenha, né? Como o texto coloca em destaque essa dinâmica concreta de dois corpos que se encontram, que se buscam, inclusive, né? E aí, claro, estamos falando do corpo do Senhor ressuscitado e do corpo da igreja, né? Dois corpos que se buscam, que se reconhecem, se encontram e se fundem, né? Em um só mistério, porque no final das contas a experiência litúrgica, inclusive da Eucaristia, é isso, né? Interessante, Márcio, que quando ela chega no túmulo, que ela vê os anjos, por que choras? Levaram o meu Senhor. Ela ainda está apegada a um corpo morto, como se fosse um pacote que a gente pode levar para cá, levar para lá, né? Então, o primeiro corpo que aparece é o corpo morto. Exato. Né? Depois, esse corpo que está vivo. Exato. De uma outra maneira, né? Esse corpo que é alguém, mas né? é legal demais, porque ela vai depois para o outro corpo, que é o corpo da comunidade.
Exato. Não é nesse corpo que ela tem que se apegar mais. Mas Isso. existe agora o corpo do ressuscitado, que é a comunidade reunida. E ela vai. É interessante porque em todos os relatos, não sei se em todos, né? Eu não sou biblista para afirmar isso, mas em quase todos, o desfecho é sempre ir para a comunidade para falar do acontecido. As mulheres vão para a comunidade. Pedro e João voltam para a comunidade. A comunidade é o corpo ressuscitado. Só tem esse lugar para a gente enxergar o ressuscitado. Né? É o corpo do amado, que é a igreja, né? Um corpo ao qual a gente foi associado pelo batismo e pela confirmação, né? Um corpo que nasceu de um banho e de um ato de perfumação, eu não sei se tem essa palavra, né? Que é o batismo crisma, né? Que revela esse amor que é incontrolável, e ele se torna de fato manifesto, né? Que envolve tudo, a maneira de ser, pensar, de agir, de sentir, de ver. De fato, é uma experiência muito, muito intensa essa, né? Essa experiência pascal de Madalena, que depois é a experiência pascal da igreja, e que vai se tornar a experiência dos apóstolos. Ela é a primeira a experimentar isso. Quando a gente fala, né, que ela é apóstola dos apóstolos, não é só porque ela foi a primeira a contar para eles e anunciar, mas é porque ela foi a primeira a experimentar o que é que aquilo significou. Né? Também. Márcio, antes da gente passar para o terceiro passo, que é a oração, quem sabe o pessoal que está nos acompanhando, né, queira dizer uma palavrinha, Isso. O pessoal recebeu o formulário, né, que a gente mandou. Talvez alguém gostaria de fazer uma ressonância, lembrar algum aspecto que tenha passado meio despercebido, ou reafirmar algum aspecto, né? Isso mesmo. Então, a palavra está com vocês. Se alguém aqui também da sala quiser dizer alguma coisa... Está tempo, mas vamos caminhando. Vamos chegar ao final, se Deus quiser. Carmo, se você estiver por aí, que eu não estou vendo aqui, vendo só a foto, não sei se... ok. Estou aqui. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, e o pessoal de casa também. Vou já colocar aqui uma coisa. A Odete dizendo, esse Jesus maravilhoso, que num tempo onde a mulher ficava sempre em segundo lugar, aqui ela é a primeira a ver. Exatamente. Muito legal. A comunidade, o corpo do Cristo ressuscitado. É o corpo, né? Daí a importância, né, da vida comunitária. A Ana Lígia diz, interessante a questão da comunidade, sair do pessoal e ir para o coletivo, protagonismo, né? Muito interessante. O Edmilson Mota, uma mulher como primeira testemunha da ressurreição, empoderamento da figura feminina, cujo testemunho não era válido na sociedade daquele tempo. O Hermes Tonini, buscar, procurar, para nós aqui na Serra Catarinense, é campear. Procurar pelo campo. Que também é, né? Como o pastor campeia a ovelha perdida. Legal. O Edmilson Mota lembra o túmulo como memória. Era tudo o que Maria teria de Jesus. Por isso, a angústia de ter visto o túmulo violado. Mas ele ressuscitou. Lindo.
Celso Carias, o próprio texto é o itinerário do caminho do Senhor. No caso, foi a Leu, né, nossa irmã do Rio de Janeiro, que escreveu no chat. A Cidinha, os anjos sentados, um à cabeceira e o outro aos pés. É intrigante. Acho que é uma coisa legal. Maria Madalena é uma testemunha, é uma mulher em pé de testemunha. A gente diz isso muito na América Latina, né? Dom Pedro gostava muito dessa expressão. É uma igreja em pé de testemunho. E elas que não tinham nenhuma credibilidade como testemunha se tornam as testemunhas da ressurreição. Não só Madalena, mas outras mulheres também. E aí, eu estou pensando aqui ainda na experiência litúrgica, né? E o desfecho que a gente teve agora, o feliz desfecho em torno da liturgia pré-conciliar, né? Que trouxe de volta e quase popularizou um retorno, por exemplo, a toda uma gestualidade em que o estar de pé é praticamente uma exceção, né? Penso simbolicamente agora, né? Simbolicamente aquela mulher Madalena no sepulcro, né? Nós, quando celebramos também de pé, né? Lembrando essa nossa dignidade sacerdotal, recebida no batismo, somos discípulas do Senhor, fiéis, né? Algo que simbolicamente foi, nesses últimos 14 anos, foi posto em questão, né? Foi posto em questão. Fiquei lembrando agora dessa dimensão. Márcio, eu gostaria de ler. Eu conheci o primeiro preconceito, que é o preconceito com as pessoas. Alguém falou, não ouvi. Eu falei, Márcio, está ouvindo? Sim, sim. É porque dos apócrifos nós temos o Evangelho de Maria, a Miriam de Magdala. E aí eu gostaria de ler um trechinho desse evangelho, que alguém falou isso, e é interessante, porque ficou registrado. Ainda pode ser feito isso? Pode sim. Depois a gente passa para a oração, sim. Sim. André, então, tomou a palavra e dirigiu-se aos seus irmãos. O que pensais vós do que ela acaba de contar? De minha parte, eu não acredito que o mestre tenha falado assim com ela. Esses pensamentos diferem daqueles que nós conhecemos. Pedro ajuntou: será possível que o mestre tenha conversado assim com uma mulher, sob segredos que nós mesmos ignoramos? Devemos mudar nossos hábitos? Escutarmos todos esta mulher? Será que ele verdadeiramente a escolheu e a preferiu a nós? Então, isso é um texto apócrifo, né, que foi encontrado no norte do Egito em 1940. Rafa, abre o seu áudio. Seu microfone. Então agora a gente chega ao momento da gente cultivar também as nossas descobertas
e transformar em resposta tudo que a gente compartilhou até agora, né? Transformar em uma resposta amável. Então a gente convida todo mundo a rezar conosco, cantando o Salmo número 63. Em meu peito arde o meu coração. Quero ver meu Senhor. Eu procuro meu bem. Onde está meu amor? Eu procuro meu bem. Onde está meu amor? Oh meu Deus, desde cedo eu te anseio. O meu ser tão sedento por ti só anelo. Minha carne te busca, por ti ela anseia. Como terra sem água, feito árida areia. Assim eu gostaria de te contemplar, teu poder, tua glória no templo aprovar. Pois mais doce que a vida é teu grande amor, e meus lábios irão celebrar teu louvor. E por toda a minha vida eu te bendirei. Em teu nome meus braços e mãos erguerei. Com em rico banquete me saciarei. Com alegria nos lábios eu te louvarei. Noite adentro em meu leito, em ti eu me ligo. Sobre ti, noite adentro, em vigília eu medito. Pois tem sido pra mim um socorro constante. De tuas asas à sombra eu canto exultante. Em meu peito arde o meu coração. Quero ver meu Senhor. Eu procuro meu bem. Onde está meu amor? Eu procuro meu bem. Onde está meu amor? Em meu ser todo a ti se segura e agarra. Tua destra é o que me sustenta e ampara. De minha vida os que buscam a destruição, as profundas da terra é que descerão. E entregues nas mãos de quem usa da espada, nos chacais vão vingar qual presa acanhada. Mas quem reina com Deus nele irá se alegrar, e feliz há de ser quem por ele jurou. E tapada a boca de toda mentira, glória ao Deus que levando anima e inspira. Em meu peito arde o meu coração. Quero ver meu Senhor. Eu procuro meu bem. Onde está
está meu amor? Eu procuro meu bem. Onde está meu amor? Oremos. Ó Deus, nós te buscamos no santuário que preparaste para nós, Jesus Cristo, teu Filho. Ele é a nossa segurança e nossa paz. Concede que, buscando-o de todo o nosso coração, nos abandonemos em seus braços e sejamos capazes de vencer todo o mal que nos circunda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, agora, para concluir esse nosso itinerário, né, é momento para colhermos esse sentido espiritual nesse caminho em companhia, né, nesse caminho que fizemos em companhia da figura de Maria Madalena. E eu recolho 3 elementos, né, 3 pontos. Né? O primeiro, pensar na fidelidade discipular de Madalena como protótipo, né, como modelo para as mulheres e para os homens em nosso tempo. Né? A firmeza, a resiliência de se manter em pé, né? Mesmo que a morte nos oprima, que o escuro seja mais forte. Né? Depois, pensar no desafio, né, e no compromisso de aguçar o olhar. Né? Não permitir que o escuro, dizia, que a tristeza, as dores e os lamentos, os soluços desse tempo tão difícil em que estamos, no qual nos encontramos, né, com o qual nos estamos envolvidos, nos impeçam de sempre buscar a presença desse amado que nos surpreende. Né? Depois, estarmos dispostos à transformação que o encontro com Cristo, morto e ressuscitado, provoca. De discípula a apóstola. Também nós, membros da comunidade, dos amigos do Senhor, né, que nos tornamos também corresponsáveis no anúncio do Evangelho. Para concluirmos, então, vamos fazer juntos uma pequena oração, né, inspirada no prefácio da Missa de Madalena, da festa, né, da memória de Madalena. Pai onipotente, rico em misericórdia, é sempre bom e justo, dever e salvação, louvar-te ontem, hoje e sempre, aqui e em todos os lugares, por Jesus nosso Senhor. Nós te louvamos porque, aparecendo o amado a Maria Madalena no jardim, ela que tanto o amara quando era vivo, depois de vê-lo morrer na cruz, permaneceu de pé também junto ao sepulcro, buscando. Carmo, abre o seu microfone, está fechado. Nós te louvamos porque, depois de ressuscitar dos mortos, o amado chamou-a pelo nome, para que diante dos apóstolos Fechou, Maria do Carmo, seu microfone. chamou-a pelo nome para que diante dos apóstolos fosse honrada com a missão do apostolado, para que o alegre anúncio da vida nova chegasse até os confins da terra.
Nós te louvamos, porque dando-nos hoje a alegria de recordá-la, permites à Igreja a participação naquele mesmo Espírito que animou, para que, igual aos apóstolos de ontem, estejamos habilitados a exaltar no mundo o bom perfume do Evangelho. Te pedimos, Senhor, que nossos olhos jamais se cansem de buscar-te e na tua grande compaixão jamais nos deixe esquecidos. Sejamos por ti encontrados antes mesmo de chegarmos à consciência de que estás presente. Amém. Amém. Pensa que agradecer em nome de todos nós, em nome da rede. Quero começar pedindo desculpa por a gente ter se alongado mais do que a gente tinha previsto. Mas, principalmente, agradecer pela oportunidade de estarmos juntas mais uma vez, né? Ainda que seja na limitação de uma plataforma digital. Agradecer todas as pessoas que vieram, que ficaram presentes com a gente, que compartilharam também, que contribuíram para o nosso encontro, né? E agradecer todo o processo que foi feito para a gente chegar aqui hoje, né? Agradecer o coletivo Travessia, que foi uma coisa tão bacana o contato com eles, né? Eles estão hoje, já saiu o vídeo da roda de conversa de ontem, vai estar no YouTube, depois a gente passa para os grupos, porque eles fizeram pelo Meet e aí não teve como a gente participar, né? E o de amanhã também eles vão disponibilizar, de modo que a gente vai poder assistir, né? E curtir essa contribuição e essa parceria com a gente. Então é isso, uma boa noite. Vamos celebrar com muita alegria amanhã, Maria Madalena, né? A nossa querida protagonista, testemunha da fé, discípula e apóstola, dos apóstolos. Então, boa noite a todos. Muito obrigado. Né? Como disse a Penha, a gente se encontra, né? Tchau, gente. Boa noite. Obrigado a todos. Muito obrigada.